3 asteroides estão se deslocando pelo espaço e podem se aproximar perigosamente da Terra. Se você quiser saber mais sobre esses corpos celestes assustadores, fique ligado até o final e, se gostar, ficarei galacticamente feliz com um polegar para cima e um comentário, pois o vídeo será exibido para ainda mais pessoas. Sejam bem-vindos, amigos! Esses 3 asteroides são realmente aterrorizantes, eles têm o potencial de mudar nosso mundo para sempre. Mas antes de causar arrepios em você, vamos começar com um pouco de teoria, pois precisamos nos perguntar quem decide o que pode e o que não pode ser perigoso para a Terra. A NASA desenvolveu um sofisticado sistema de monitoramento que fornece aos pesquisadores uma quantidade incrível de dados todos os dias. Esse sistema é chamado Sentry, que significa posto de sentinela, e o Sentry coleta dados sobre objetos próximos à Terra no espaço 24 horas por dia e, em seguida, calcula uma possível trajetória dos objetos e pode prever se poderá haver uma colisão com a Terra no próximo século. Ao mesmo tempo, as estratégias de defesa planetária estão sendo continuamente desenvolvidas para que possam ser tomadas medidas em caso de emergência. O sistema de monitoramento está em operação desde 2002 e tem os chamados cruzadores da órbita terrestre firmemente em sua mira. Os pesquisadores observam o tamanho dos objetos, sua velocidade, brilho e muito mais. O lixo espacial também pode ser um objeto próximo à Terra, ou, é claro, cometas. Todos esses objetos são registrados na chamada tabela de risco Sentry e, preparem-se, 1.451 objetos próximos à Terra estão listados nessa tabela, incluindo dados sobre o risco de impacto. Mas não se preocupem, pessoal, isso não significa que todos esses objetos estejam realmente se dirigindo para a Terra e possam destruí-la. Ótimo! E quando você chegará aos momentos assustadores? Agora mesmo, porque a NASA identificou asteroides que podem de fato ser destruidores de mundos em potencial. Um pouco como a Estrela da Morte do Império, não tão high-tech, mas pelo menos tão intimidadora. Porque assim como a Estrela da Morte, esses asteroides podem destruir mundos. Vamos dar uma olhada exatamente em quais asteroides estamos falando e se eles podem realmente representar uma ameaça à nossa Terra. A escala de Palermo também é importante para isso. Palermo não porque lá chovem tantos asteroides, Arancini, mas porque o astrônomo italiano Giuseppe Piazzi fez o primeiro avistamento científico de um asteroide em Palermo em 1801. O valor nessa escala determina o quanto um asteroide pode ser perigoso. Os pesquisadores calculam um valor com base no risco de impacto, no potencial destrutivo e no tempo restante até um possível impacto. Normalmente, esse valor está na faixa negativa, o que é bom para nós, pois o risco de impacto permanece baixo. De fato, quase não há asteroides que entrem na faixa positiva. Sei disso muito bem por causa de minha conta bancária. Mas agora vamos falar sobre nossos asteroides assassinos. Vamos começar com o terceiro mais perigoso. Trata-se do asteroide 2000 SG344. Esse asteroide tem 37 metros de tamanho, 2 vezes maior que o asteroide que causou devastação em Chelyabinsk, na Rússia, há quase 10 anos. Como lembrete, o asteroide atingiu a Rússia em 2013, causando o desabamento de paredes, a quebra de janelas e ferindo quase 1.500 pessoas. Seria semelhante ou ainda mais devastador se esse asteroide atingisse a Terra aqui. Na escala de Palermo, ele tem um valor de 2,84, o que torna uma colisão muito improvável. No entanto, os pesquisadores dizem que um possível impacto poderia ocorrer entre os anos de 2069 e 2013. Nesse caso, só podemos esperar que o asteroide caia em áreas desabitadas ou no mar, pois a energia de impacto liberada é estimada em 1,0 megatonelada de TNT. O resultado seria uma cratera de impacto de 30 metros de largura. Vamos ver o que acontece se eu direcionar esse asteroide para a Terra, digamos para a Alemanha. Aqui você pode ver o segundo colocado na escala de Palermo. Esse asteroide é chamado 101955 Bennu e tem cerca de 490 metros de tamanho. Entre os anos de 2175 e 2199, cerca de 78 impactos poderiam, teoricamente, ser possíveis. Entretanto, o valor na escala de Palermo é de apenas 1/69, o que corresponde a uma probabilidade de impacto de 0,037%. A propósito, a data mais provável do impacto é 24 de
setembro de 2182, portanto, não levem nada muito importante para esse dia, pessoal. A propósito, Bennu recebeu o nome do deus egípcio dos mortos só para espalhar algumas vibrações assustadoras. E por falar nisso, agora está ficando realmente assustador. Você está olhando para um dos mais perigosos destruidores de mundos de todos os tempos e para o líder da escala de Palermo. Discutindo o asteroide 29075-1950 DA, esse nome por si só já é meio assustador. Vamos ficar com 1950 DA. Esse asteroide cruza a órbita da Terra e tem apenas 2 km de tamanho. Seu valor atual é 1,42, mas isso não significa que não temos nada com que nos preocupar. A probabilidade de um impacto ainda é de 0,012%. Os cálculos da trajetória mostram que o asteroide poderia atingir o Atlântico. É claro que a probabilidade de objetos celestes simplesmente atingirem a água é particularmente alta, pois 70% da superfície da Terra é composta de água. No entanto, um impacto desse pedaço de 2 km não seria um respingo. Embora asteroides desse tamanho não possam acabar com a humanidade, eles podem destruir continentes inteiros por meio de tsunamis e alterar as condições climáticas da Terra com consequências imprevisíveis. O que acontece exatamente depende de vários fatores, como velocidade, ângulo de entrada e assim por diante. No passado, a Terra já sofreu vários desses impactos. Um dos eventos mais famosos foi o Impacto Gigante. 15 milhões de anos atrás, um asteroide de 1,5 km atingiu o sul da Alemanha a uma velocidade de 20 km por segundo, deixando uma cratera de 24 km de tamanho. O impacto causou um terremoto de magnitude 8 e uma área de cerca de 5.000 km² foi enterrada a metros de altura sob terra quente e detritos. Se houvesse uma cidade nesse local, ninguém poderia ter sobrevivido a esse impacto, e qualquer pessoa que conseguisse escapar da chuva de detritos teria morrido queimada pela radiação térmica. Além disso, há a onda de choque atmosférica que, devido à sua enorme força, teria eliminado toda a vida em um raio de 100 km e causado mais destruição a centenas de quilômetros de distância. O impacto teria sido audível até mesmo do outro lado da Terra. A propósito, há alguns dias, um fã fiel me deu esta pedra de Nördlinger Ries, o chamado Schwabenstein, e uma verdadeira testemunha da devastação apocalíptica. Você pode me dar quase tanto prazer com pedras quanto com biscoitos? Ah, eles não têm gosto bom. Os asteroides que discutimos hoje provavelmente não são grandes o suficiente para destruir a Terra. Para efeito de comparação, o asteroide que levou à extinção dos dinossauros tinha provavelmente entre 10 e 15 quilômetros de tamanho, mas eles ainda são grandes o suficiente para que um impacto possa ter efeitos devastadores. Ondas de pressão, ondas de calor, turvação da atmosfera por aerossóis e um subsequente resfriamento da Terra, chuva ácida, quebra de safras. Um impacto no Atlântico criaria um mega tsunami com ondas de cerca de 100 metros de altura. As cidades costeiras e o interior do país seriam perdidos, mas esses asteroides não têm o potencial assassino de outros asteroides na história da Terra. E acima de tudo, não precisamos nos preocupar com isso hoje, porque se o evento improvável de um impacto ocorrer, ainda está muito longe. E, caso você esteja se perguntando onde está o suposto asteroide assassino Apophis nessa lista, agora é certo que ele não causará impacto nos próximos 100 anos e, portanto, foi removido da lista de Palermo. Mas como queríamos ser assustadores, e é claro, ainda queremos um mega impacto, deixei uma abóbora gigante cair na Terra para você. Dei a essa abóbora uma massa de 20% da Terra. Imagine que visão você teria no céu noturno se uma abóbora tão monstruosa e galáctica se aproximasse da Terra. É claro que ainda precisamos de um nome para a nossa abóbora monstro. Diga-me as melhores sugestões que você tem nos comentários. Eu escolherei uma das sugestões de vocês como nome para a abóbora, prometo. Então, pessoal, podemos respirar aliviados. O fim do mundo não é iminente por causa desses asteroides. Se você ainda não se assustou o suficiente, tenho outra coisa para você. Em nossa busca por alienígenas assustadores, talvez estejamos procurando os sinais errados. Um pesquisador agora diz que precisamos procurar megaestruturas estelares, chamadas esferas de Dyson. Clique no vídeo abaixo para saber tudo sobre essa empolgante ideia de alienígena. E se você quiser apoiar um pouco o meu trabalho, sinta-se à vontade para navegar pela loja espacial, pois cada compra me ajuda a continuar meu trabalho. Caso contrário, eu diria que vejo você no próximo vídeo. Cuidem-se, amigos!